Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 com as notícias que você precisa saber. Obesidade infantil aumentou 1000% em 40 anos. Passageiros não são mais obrigados a comprar seguro pessoal. Educação e saúde são vagas de processo seletivo na nossa vizinha cidade de Ouro Oeste. Assassinos do assessor da Santa Casa serão julgados em 2015. Polícia votuporanguense desarticula a venda de entorpecentes. E hoje nós teremos ainda a palavra da pastora Isabel com assunto de família. Tudo isso em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez as nossas saudações a você, meu querido telespectador, meu querido internauta. Este é o seu informativo Canal 10, meu nome é Reginaldo Prado. Eu vou estar com você em 3 horários, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, à meia-noite, com uma reapresentação às 7h30 da manhã. E a primeira informação é que a obesidade infantil aumentou 1000% nos últimos 40 anos. Hoje, 39% das crianças brasileiras estão acima do peso. Quem afirma é o pesquisador Vitor Rodrigues Matsudo. O médico é um dos autores do estudo internacional da obesidade infantil, realizado em vários países. O especialista classifica como índice como extremamente alto e ainda alerta que a tendência é essa porcentagem aumentar. Ele explica que o número de crianças com excesso de peso hoje é bem maior do que a das que estão obesas, mas é questão de tempo para que as gordinhas se tornem também obesas. Dados do estudo revelam que quanto mais jovem a criança é, menos exercícios pratica. Matsudo afirma que principalmente na faixa etária entre 7 e 8 anos, praticamente não existe atividade física. A criança dessa idade, segundo o pesquisador, acaba passando o dia na internet e a probabilidade de se tornarem adultos sedentária é de 90%. Aliás, cabe até um comentário, né, Edna, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Gente,
está uma febre essa história de crianças na internet. Até lá em casa, eu estou até dando um jeito lá nos meus 4, porque todo mundo sabe que eu tenho 2 sobrinhos e 2 filhos. Então, a gente tem controlado bastante, porque é um vício que é difícil você tirar. E você passa pelas ruas, agora mesmo quando eu estava vindo aqui para a televisão, eu vi um jovem sentado lá no meio-fio e lá. Aí eu vi um casal, 2 adolescentes, a menina aqui e o menino aqui. Quer dizer, outro dia uma ex-cunhada minha postou no Facebook a festa do Wi-Fi. Tava todo mundo lá na balada e cada um com o seu celular. Gente, cadê a comunicação? Cadê a vida? A vida. Vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola, sabe? Vamos nadar em córrego, nadar em piscina, que seja. Vamos viver. Para com esse negócio de bater papo, mas ó, conversar, sentar numa mesa de bar, não para beber não, mas para tomar lá um suquinho, para bater aquele papo, para ver gente, para ver mulher bonita, para ver homem bonito, para você comunicar com as pessoas, sabe? A vida é muito mais do que a mídia eletrônica. Eu não sei o que está acontecendo com essa juventude. Qualquer coisinha posta no Facebook e põe no Twitter. Ah, eu fui no banheiro. E o Kiko? O que eu tenho com isso? Que você foi no banheiro, que você pintou o cabelo? Sabe, vamos viver, vamos viver. Eu acho que tem que sair dessa história de ficar ocioso. Vamos praticar exercício, vamos para academia, né? Às vezes até na academia o cara tá lá pedalando e tá... Gente, que é isso? Para tudo existe uma coisa, uma palavrinha de 3 sílabas chamada limite. Vamos pôr limite nessa forma de vocês se comunicarem. É bom a internet? Não tenha dúvida que é. Facilitou e muito a vida dos estudantes, a vida de qualquer pessoa. Porém, para tudo existe limite. Vamos viver um pouco. É legal você bater um papo, você brincar, você andar de bicicleta, como eu já disse, você correr, praticar um Cooper, praticar uma caminhada, viver. Para com esse negócio de ficar na mídia eletrônica, porque isso aí é ruim, inclusive para você, claro, né? Então vamos se cuidar mais e vamos parar com esse vício, né? Porque realmente não faz bem para ninguém. Olha, as empresas agora têm de informar ao consumidor que ele não é obrigado a comprar, o seguro pessoal junto com a passagem. As pessoas que vão viajar de ônibus, né? Olha, tem o viajante precavido, o otimista e o viajante indeciso. Esse seguro facultativo, como o nome diz, é facultativo, né? Olha só, prevê indenizações para morte, invalidez e reembolso de despesas de médicos e hospitais. Agora o viajante tem o direito de ser precavido, otimista e indeciso, ou seja, o direito de escolher se quer ou não seguro. E quem vende tem a obrigação de perguntar, não impor, né? Então, agora você, quando você for viajar de ônibus, você vai querer saber se você está pagando junto o seu seguro. Se você não quiser, você simplesmente não paga, né? Olha, agora o viajante tem o direito e a regra está em uma portaria da Agência de Transportes do Estado de São Paulo. A empresa de ônibus ainda não precisa colocar um cartaz no guichê. Lembrando que o seguro de acidente é opcional. Você é quem faz, né? Dona Márcia não foi consultada. Ela disse aqui, ó, falaram para mim que é opcional. O cliente tem que falar, afirma a vendedora. Na verdade, quem viaja de ônibus já tem a mesma cobertura pelo DPVAT, o seguro obrigatório. Além disso, segundo a Associação Proteste, que representa os consumidores, em caso de acidente, as empresas de ônibus são obrigadas a indenizar os passageiros. Tá vendo como é que o negócio é sério? Qualquer dano causado ao consumidor, o fornecedor, ele tem que indenizá-lo de forma integral, sejam danos materiais ou morais. Então, esse seguro facultativo é apenas um complemento a essa obrigatoriedade, explica Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste. Então, tá aí o esclarecimento para você que está nos acompanhando neste momento, né? E olha, a Prefeitura de Ouro Oeste lançou mais um processo seletivo com vagas para a área de educação e saúde. As inscrições serão efetuadas via internet no endereço eletrônico que a gente vai dizer agora, http://www.micoconsultoria.com.br até às 17 horas do dia 2 de maio. As vagas são para os cargos, olha, professor PEB 1, Educação Infantil, professor PEB 1, Ensino Fundamental, professor PEB 2, Português, professor PEB 2, Matemática, professor PEB 2, História, Geografia, Educação Física, Inglês, Artes, Arte Musical, Ciências Físicas e Biológicas e Educação Especial. E ainda, Agente Comunitário de Saúde. Confira o edital completo lá nesse endereço que a gente vai dizer agora para você, né? É bem complexo
Mas olha, você vai no Google e fala, coloca lá, concurso de Oeste. Se eu for citar aqui o endereço eletrônico, vai ser extremamente complexo para você anotar. Ó, milconsultaria.com.br é o site. Então você entra lá automaticamente, você já vai ficar sabendo aí como fazer a sua inscrição, você que está desempregado, né? Olha, a preocupação com o superendividamento dos brasileiros pode levar à criação de uma lei de proteção ao consumidor. O projeto de lei Senado 283/12, que disciplina a oferta de crédito ao consumidor e previne o superendividamento, poderá ser votado no plenário da Casa ainda este mês. O projeto faz parte da reforma do Código de Defesa do Consumidor, que também inclui proposta que regulamenta as compras pela internet. O projeto prevê a garantia do crédito responsável, a educação financeira e a prevenção de tratamento das situações de superendividamento. Estabelece ainda o conceito de no mínimo existencial de renda, que deve ser garantido por meio de revisão e repactuação de dívidas. De acordo com o projeto, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% da remuneração mensal líquida, e assim será preservado o mínimo existencial. Essa história já corre já há algum tempo, né? Vale lembrar que já completamos agora no mês de junho, vai completar agora 20 anos do Plano Real, né? Que o Plano Real, a moeda foi estabilizada e as pessoas tiveram, evidentemente, um poder de compra melhorado desde que o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, com muita sabedoria, que aliás é uma característica dele, eu sempre digo isso, fez aí o Plano Real, que até hoje, né, depois ele se tornou presidente da República por 2 mandatos, e o presidente Lula manteve, porque é um plano inteligente, a presidenta Dilma está mantendo, enfim, os próximos presidentes que virão, se ela for reeleita, o que é bem provável, também vai manter. As pessoas tiveram um poder de compra melhor, mas eles não souberam administrar isso daí, e causou um sério problema, né? Então, você nunca pode gastar além de 30% do que você ganha, porque senão você vai se comprometer, sim. E a gente cansa de ver aí, pessoal, muitas pessoas, né, que você percebe pelo lugar onde ela mora. O pessoal fala, é preconceito. Não é preconceito não, pelo lugar onde ela mora, pelas condições de vida que ela tem, ela às vezes ostenta e compra aquele carrão com ar-condicionado, tudo bem, e não tem às vezes nem onde guardar direito o carro, porque mora numa casa muito simples. Não dá para entender. Então, onde ela acaba se endividando e acaba até perdendo o veículo. A gente fica até muito triste. Outro dia até a gente estava fazendo o trabalho, como a gente sempre faz lá aos domingos na Feira Livre, e eu vi um carro ser guinchado, né? E depois eu fiquei sabendo que era busca e apreensão. Então é muito triste a pessoa às vezes não ter condições de terminar de pagar o seu veículo e acabar perdendo tudo aquilo que ele já gastou, e ao mesmo tempo ele vai ainda continuar devendo para o banco. Além dele perder o veículo, além dele perder tudo aquilo que ele já pagou, ele vai continuar com a dívida muito alta no banco. Então o prejuízo é muito sério. Então é necessário aí que esse projeto de lei eduque as pessoas a saber gastar. Saber gastar com aquilo que realmente é necessário. Não é porque teu vizinho trocou o carro, que você vai trocar de carro também. O problema é dele, não é seu. Não traga a ostentação para a sua vida, porque senão você vai pagar e pagar muito caro por isso, né? Olha, a partir da última sexta-feira, o Brasil passou a ter um conjunto de regras para a reforma de imóveis. São normas técnicas e quem não segui-las pode ser responsabilizado caso a obra cause algum tipo de problema. É quase automático. Quem compra um apartamento sempre quer dar uma mexidinha. Mexemos na hidráulica dessa pia que estava vazando, sem arquiteto, sem engenheiro, diz Sidacota, corretora de imóveis. De acordo com as novas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, toda obra estrutural dentro de um apartamento ou casa vai precisar de um arquiteto ou engenheiro. E parte estrutural não é só parede não. Em um apartamento, dá para ter uma boa ideia do tamanho da mudança nas regras para se fazer uma reforma. O proprietário está trocando piso. Muita gente já fez uma reforma parecida como essa, sem chamar um arquiteto ou um engenheiro, apenas contratando um pedreiro de confiança. E coloca tomada nova, muda a torneira de lugar, mexe na instalação de gás, também são obras estruturais. Se tiver que pegar um arquiteto para assinar a obra, vai sair mais caro do que a obra, comenta a corretora.
O que fica liberado são as reformas bem básicas mesmo, como pinturas. As novas regras nasceram depois de tragédias, como o do edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, que desabou em janeiro de 2012, matando 17 pessoas. O vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo explica que, por mais simples que pareçam, pequenas obras podem trazer grandes riscos. Você tem que saber se o piso que vai colocar é piso que a laje está programada para aquele peso a ser instalado. Às vezes um curto-circuito gera um incêndio de níveis catastróficos, explica Hubert Gebara, vice-presidente da Secovi. O sindicato apoia as normas, mas tem ressalvas quando há um item, o que exige reformas que sejam aprovadas e acompanhadas pelo síndico. Bom, isso aí, tudo que essa lei está colocando, a gente tem que assinar embaixo, né? O barato sai caro. Sai caro não, sai trágico. Já pensou o que é essa tragédia que aconteceu em 2012 no Rio de Janeiro? Foi por conta de que a pessoa contratou lá qualquer um que não se responsabilizou pela obra. E é claro, o teu vizinho de cima faz uma reforma lá, coloca um piso. Será que a tua estratégia, a tua estrutura aqui da tua laje vai ser suficiente para aguentar aquele piso? Então, a tragédia foi enorme, muita gente morreu nessa história toda. E aí a gente vê a situação que passa uma obra mal feita, né? Então tem que ter alguém para responsabilizar, e é claro que a gente tem que assinar embaixo diante desse terrível acontecimento que ocorreu, né? Terrível acontecimento que aconteceu é pleonasmo, redundância, né? Professoras de português aí que estão nos acompanhando. Olha, pesquisadores do Instituto Butantan identificaram os genes reguladores da intensidade de doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, o que poderá levar a uma prevenção mais eficaz à doença e aos desenvolvimentos de novos medicamentos. Marcelo de Franco, vice-diretor do Instituto Butantan e coordenador do estudo, explica que a artrite reumatoide é mais comum em pessoas idosas, porém, os fatores que a causam não são plenamente conhecidos pela ciência. A artrite é uma doença complexa, pois há vários fatores interagindo, fatores ambientais, mas fatores genéticos também. A complexidade se dá pelo somatório dos dois, disse ele. A artrite começa com um processo inflamatório nas articulações, que pode chegar a um quadro sistêmico de febre, lúpus ou problemas renais. É uma síndrome que evolui para vários órgãos, explicou o pesquisador. Segundo ele, a doença pode ser desencadeada por razões diferentes, como a infecção viral, bacteriana ou até mesmo estresse. Por ser uma doença autoimune, o corpo poderá produzir anticorpos e células contra alguns antigênios das articulações, principalmente colágenos e estruturas do tecido. Os tratamentos atuais utilizam anticorpos monocionais para bloquear a ação de algumas proteínas, por causa da inflamação, disse ele. O que o estudo do Butantan fez foi identificar como um gene interage com outro para desencadear um menor ou maior grau de artrite. Com os avanços, os pacientes poderão receber prognósticos mais precisos. A identificação deles pode gerar um sistema de biomarcadores e, se a pessoa tem aquele gene exacerbado, é um péssimo sinal. A pesquisa, que está na fase de teste em camundongos, quer, no futuro, produzir medicamentos capazes de atuar especificamente no mecanismo em que cada gene atua. Há vias gênicas que podem ser reguladas por medicamentos. Então se sabe qual a via que pode usar e qual o melhor medicamento vai atuar naquela via, explicou o pesquisador. Então tá aí, né, pessoal? É o que a gente sempre diz, né? É muito melhor você prevenir do que remediar diante de algumas situações que acontecem, né? E quem já perdeu um ente querido por lúpus sabe exatamente o mal que é isso, né? Eu me recordo, cerca de uns 7 anos atrás, eu perdi uma colega de trabalho, uma menina super jovem, maravilhosa, que foi descobrir a doença, digamos, na segunda e lamentavelmente faleceu na quinta. E todos nós ficamos realmente muito tristes, né, com a perda. Nem para falar o nome dela, porque às vezes você vai cutucar uma ferida, né? A família já sofreu tudo que tinha que sofrer. Eu acho que se de repente eles estiverem nos assistindo aqui, fica até desagradável você ficar tocando, né, nessa ferida tão grave, né? E por falar em ferida, o nosso jornalismo esportivo ficou de luto no último sábado. O narrador Luciano do Vale, de 70 anos, digo melhor, de 66 anos, morreu no último sábado. Ele passou mal durante uma viagem de avião para Uberlândia,
onde narraria Atlético Mineiro e Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão. Luciano, que viajava de São Paulo, foi socorrido no aeroporto da cidade mineira pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe, mas de acordo com informações do médico, o que estava no voo e prestou os primeiros socorros, Luciano sofreu uma morte súbita. O Luciano não sofreu. O que ele apresentou é chamada de morte súbita. Ela acontece menos de 1 hora quando começam os sintomas. As hipóteses vão de interdição de aorta ao infarto, e isso só será definido após a necrópsia. Ele não sofreu e teve o atendimento que precisava. Sou solidário ao time da Band, completou o médico. Luciano se preparava para narrar a Copa do Mundo no Brasil e acreditava em mais um título da seleção brasileira. Otimista por natureza, confiava que tudo daria certo no Mundial e acreditava em evolução do país depois de receber o maior evento do futebol. Também não pensava em aposentadoria. Em 2012, chegou a se afastar das suas funções devido a um problema de saúde, mas se dizia entusiasmado com os próximos eventos esportivos do Brasil. Luciano começou a sua carreira em 1963, com apenas 20 anos, como locutor da Rádio Brasil de Campinas. Mudou-se para São Paulo 4 anos depois para trabalhar na Rádio Gazeta. Ganhou destaque nacional em 1971, quando passou a narrar na Globo, onde ficou por 11 anos. Além do futebol, narrou as conquistas de Emerson Fittipaldi na Indy, cobriu os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, 2 anos mais tarde, com a saída de Geraldo José, tornou-se o principal locutor da Globo. Deixou a emissora em 1982, teve passagem rápida pela Record e em 1983 começou sua trajetória na Band. Foi responsável pela criação do Show do Esporte. Luciano era o principal narrador da Band, onde teve 2 passagens, de 1983 a 2003 e depois de 2006 até a sua morte. Transformou a emissora em um canal do esporte. Além de se especializar na narração de futebol, foi um dos principais divulgadores dos esportes olímpicos na década de 80. Sua importância foi tão grande que ganhou o apelido de Luciano do Vôlei. No basquete, deu o apelido a Magic Paula, a Rainha Hortência, quando o time feminino conquistou o Mundial no início dos anos 90. Apresentou ao Brasil a Fórmula Indy e também foi técnico e criador da seleção brasileira Master de Futebol, que contava com ídolos e amigos como Rivelino, Edu e Dario. Luciano do Vale completou em 2013 50 anos de carreira. E agora, todos nós aqui realmente lamentamos a morte deste grande narrador esportivo que foi o nosso querido Luciano do Vale. E cabe até um comentário aqui, porque a gente que acompanhou a carreira do Luciano, desde quando eu era garotinho, eu me recordo que meu padrinho sempre gostava das Fórmula 1, quando era um esporte assim, muito menos conhecido no Brasil, foi o Luciano que narrou as primeiras corridas do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 pela TV Globo. Eu me recordo também das Olimpíadas, de Munique em 72, eu tinha só 4 anos, mas eu me lembro, as Olimpíadas de Montreal em 76, e o Luciano lá estava, sempre defendendo com o microfone da Globo. Ele era a cara da Globo durante todos os 11 anos que ele lá ficou. E depois, quando ele saiu e foi para a TV Record, todo mundo falou, mas cara, o cara fez aquela cobertura numa das melhores Copas do Mundo, que foi a Copa de 82, quem não se lembra, quem tem a minha idade já de se lembrar, daquela seleção que tinha Zico, Sócrates, Roberto Dinamite, Falcão, aquela seleção que não chegou ao tetra na época, mas fez uma brilhante atuação que, claro, foi interrompida pela Itália, que era um time realmente muito forte na época. E o Luciano estava lá emprestando todo aquele seu talento enorme, com aquela vibração, a voz do Luciano era uma característica da TV Globo. Ele saiu da TV Globo no auge e foi para a TV Record, uma televisão na época muito pequena. A Record na época pertencia ao grupo Paulo Machado de Carvalho e ao grupo Silvio Santos. E como o Silvio Santos já possuía a TVS e a SBT, ele não se dedicava muito à Record. A Record era uma televisão assim pequena, perto do SBT. E o Paulo Machado de Carvalho já estava bem debilitado, aquela coisa toda, o Paulinho, o filho dele, que estava cuidando, e o Luciano conseguiu um feito, que até eu postei nas redes sociais, que na época foi uma coisa maravilhosa. Ele conseguiu popularizar o vôlei
no ano de 1982, pela TV Record, que tinha a emissora em São Paulo, pelo famoso Canal 7, e tinha estreado no Rio de Janeiro pela concessão do então presidente João Figueiredo, que tinha dado ao Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho o Canal 9 do Rio, que hoje é a TV Corcovado. E naquele tempo a Record era o 9, então formou-se uma rede, uma pequena rede da Record, e o SBT emprestou as afiliadas para transmitir o campeonato de vôlei. Então houve uma parceria do SBT e da Record, e o vôlei atingiu o primeiro lugar em audiência, se popularizou naquele ano. Além do que a gente já citou aqui das meninas, ele também colocou o Bernard, que era o famoso saque do Jornada nas Estrelas, que ficou famoso também naquele ano de 1982. Fora isso, quando o Luciano foi contratado pela Bandeirantes, em dezembro de 1983, ele, como disse aqui no texto, ele fez da Band o canal do esporte e fez daquela empresa ser tradicional, ainda mais ela que já tinha uma certa tradição, se popularizou ainda mais. Ele, o Juarez Soares, aquele menino Elias Júnior, eles fizeram o show do esporte, que era uma maratona que começava às 11 horas da manhã e até às 8 horas da noite, e concorria com o programa Silvio Santos, que era no mesmo horário, que era o grande campeão de audiência na época, né? Então a Bandeirantes ela fez uma segunda alternativa, e quando tinha as lutas do Maguila, que ele também popularizou, porque o pugilismo estava esquecido no Brasil, desde que o Éder Joffre tinha conquistado lá no peso mosca, lá nos anos 60. E ele colocou o boxe do Maguila como popular. As lutas do Maguila dava primeiro lugar em audiência, quando tinha, ó, neste domingo tem Maguila na Bandeirantes, todo mundo assistia 7 horas da noite. Sempre vencia o SBT e vencia a Globo. Jogava a Globo no terceiro lugar e o SBT em segundo, tamanho a repercussão que tinha. E todo mundo tinha aquela expectativa, será que o Maguila um dia vai enfrentar o Mike Tyson? Mas infelizmente, se não me engano, foi o Holyfield que golpeou, nocauteou o Maguila, e o Maguila foi para a lona, e aí já era. Acho que até o Maguila está com Alzheimer, né, nos dias de hoje, coitado. Muita pancada que levou, enfim. Mas o Luciano foi responsável por tudo isso. Fora isso, pessoal, ele tentava também sempre inovar. E ele estava montando uma produtora há um tempo atrás, em Pernambuco, para sair do eixo Rio-São Paulo, porque todo mundo sabe que nós temos as grandes emissoras sediadas no Rio. A TV Globo, que é a televisão mais vista do Brasil e é a segunda emissora do mundo, a TV Globo tem sede no Rio de Janeiro. A Record tem sede em São Paulo, mas grava as novelas delas no Rio. O SBT tem a sede lá na Anhanguera, em São Paulo. Então, as grandes emissoras têm sede só nessas duas cidades, exceto a CNT, que tentou ser uma rede forte nos anos 90, mas hoje ela está em decadência, tem mais comercial do que propriamente programação, ela tem sede em Curitiba. Mas o Luciano queria fazer uma produtora de esportes acreditando no estado do Pernambuco. Então isso foi muito importante. Então eu acho assim que o Luciano tem uma importância não só para o jornalismo esportivo, como também para o esporte brasileiro. Ele foi e sempre será um grande incentivador. Outra coisa também, a Fórmula Indy. Ele popularizou depois de 20 anos o Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy. Então, ele tem uma história, sabe, muito importante para o jornalismo esportivo, para o esporte brasileiro. O Luciano realmente vai fazer muita falta. Ele conseguiu vários feitos na televisão e, como eu disse, né, nas redes sociais, o vôlei em 82 atingiu o primeiro lugar no Ibope. Foi a primeira vez que um evento esportivo deu primeiro lugar no Ibope, estando não coberto pela TV Globo, e sim por uma televisão pequena na época, que era a TV Record, né, que transmitiu o vôlei para o Brasil todo. Então foi de grande importância a presença do grande Luciano do Vale. Ele realmente vai fazer muita falta para nós brasileiros, para nós que acreditamos. E lamentavelmente, no ano que o Brasil cedia a Copa, nós perdemos esse grande talento, um homem que fez a massa vibrar, o grande Luciano do Vale. Lamentável. Gente, hoje é dia 22 de abril, sabe? Hoje é dia da Terra, do nosso planeta, né? Dia do descobrimento do Brasil. Esse descobrimento, vou colocar uma aspa, né? Como professor de história, eu sempre coloco uma aspa nessa história, porque isso aqui já existe há milênios, né? Os europeus aqui vieram, os portugueses, os espanhóis vieram descobrir aquela coisa toda, fizeram uma civilização nisso aqui, mas isso aqui já existe há milênios, né? E fizeram tudo aquilo que fizeram com os índios, com os escravos, aquele negócio todo, mas o Brasil, com esse nome, né, Ilha de Veracruz e posteriormente Brasil, está aí, de acordo com o dia 22 de abril
de 1.500, estaria hoje completando aí 514 anos, né? 514 anos do seu descobrimento. Então vale nós recordarmos aqui, né? Anotarmos aqui, porque vale a pena como programa jornalístico e por que não dizer também como programa educativo. Ontem nós fizemos aqui um programa especial sobre o Tiradentes, né? E a gente vai sempre acrescentar esse tipo de conhecimento para você, meu querido telespectador e meu querido internauta. Agora vamos mudar o foco, Herder. Vamos falar de paz, né? Nós estamos precisando tanto disso, daqui a pouquinho tem o jornalismo policial. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, então Disque Paz. Disque Paz é realmente uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número 3462-3227. 3462-3227. Olha, Disque Paz é um serviço gratuito e todos os dias uma nova mensagem para você. Você pode, inclusive, acessar o nosso site www.disquepaz.com.br. Olha aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no seu informativo Canal 10. E olha só, assassinos do assessor da Santa Casa serão julgados no ano que vem. Polícia votuporanguense desarticula venda de entorpecentes. E ainda hoje nós teremos a palavra da pastora Isabel com assunto de família. Tudo isso em 1 minuto e meio. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. E como sempre acontece, no segundo bloco nós nos dedicamos ao noticiário policial. O assassino do jornalista fernandópolense Elton Souza Adriano Santos de Oliveira, de 20 anos, vai ficar preso no CDP, Centro de Detenção Provisória de Riolândia, até a data do julgamento. Ele e a esposa, Vanessa Jaqueline dos Santos, de 19 anos, que está detida em General Salgado e foi cúmplice no crime, foram presos no dia 13 de março pela Polícia Civil de Valentim Gentil e agentes da DIG de Votuporanga.
Adriano assassinou por asfixia o jornalista na noite do dia 26 de fevereiro em um galpão no recinto de exposições de Valentim Gentil. O casal estava preso temporariamente, mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva de ambos até a data do julgamento, que deve ocorrer apenas no ano que vem, em 2015. Enquanto isso, vamos ver o sol nascer quadrado, né? Um idoso de aproximadamente 70 anos foi vítima de atropelamento registrado na manhã do último sábado, na Expedicionários, principal via da nossa cidade. De acordo com informações colhidas do local, o homem foi atingido por uma moto pilotada por um rapaz cujo nome ainda não foi divulgado pelas autoridades. Ele atravessava a via quando se dirigia a um supermercado. Foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. Informações preliminares de que a vítima teria fraturado um dos pés. A perícia deve indicar se o aposentado cruzou a avenida sem os devidos cuidados ou foi atingido pela moto que poderia estar em alta velocidade. O laudo vai indicar as causas do acidente. Que justiça seja feita, né? Olha, cerca de 40 menores de várias idades foram detidos pela PM, pela Polícia Militar, consumindo bebida alcoólica em uma festa rave, promovida por uma mulher na rua Gerardi de Gênova, no Jardim Residencial Pôr do Sol, na periferia da cidade. O fato foi registrado no final da noite deste sábado, dia 19. Diversas equipes da Polícia Militar estiveram no local depois de uma denúncia anônima de que menores estariam consumindo vodka e cerveja oferecidos por uma senhora em uma residência. O plantão policial ficou pequeno para tantas pessoas. O jeito foi segurar a maioria no lado de fora e um sendo qualificado no interior do prédio. Junto com eles, alguns adultos também foram conduzidos e tiveram que prestar depoimentos sobre a participação na festa. Várias garrafas de vodkas e latas de cerveja foram apreendidas e levadas como prova de consumo praticado por menores. Cada menor foi fichado e, juntamente com os pais, serão encaminhados à Vara da Infância e Juventude de Fernandópolis para dar explicações ao juiz Evandro Pelarim. Cadê a responsa desse povo, hein? E a senhora, hein, vó? Ô tia, sei lá a idade da senhora. Onde é que está a tua responsabilidade? E dos pais que deixaram esses menores aí nessa festa? Não dá para entender, né? Não dá para entender. Quando começar a ser punido como se deve mesmo, que eu acho que os legisladores têm que mudar toda essa lei aí eu quero ver, né? É aquela história, como eu já disse naquela edição que eu falei sobre os pais que deixam a responsa para as escolas tomarem conta, né? Quer dizer, é muito fácil, né? Fazer e depois largar para o mundo cuidar. Então vamos ter responsabilidade, viu, pais? E essa senhora, então, sem comentários, né, tia? Dá licença, hein? A Polícia Militar de Votuporanga desarticulou mais um esquema de venda de entorpecentes na cidade. Desta vez, as equipes da Força Tática e Rocan detiveram 2 jovens, sendo um deles menor de idade, por comandarem uma central do tráfico que funcionava em uma casa desabitada no bairro São João. Grande quantidade de maconha e crack, além de porções de cocaína, foram apreendidas. A ação, que deu fim à venda de entorpecentes no local, teve início na madrugada do último dia 19, por volta da 1h50 da manhã. Policiais receberam a informação por meio de denúncia anônima de que indivíduos estariam vendendo drogas no cruzamento das ruas Minas Gerais e Antônio Alves da Silveira. De maneira cautelosa, os policiais militares foram até as proximidades e, à distância, passaram a observar a movimentação. Eles notaram que os 2 indivíduos estavam na calçada e entregaram algo para pessoas que foram ao local. Em seguida, perceberam que os suspeitos pularam o muro de uma casa desabitada na rua Alonso Bezerra da Costa e voltaram em posse de mais objetos. Diante da situação suspeita, foi feita a abordagem em poder dos indivíduos identificados como MGS de 19, MGS de 16 e foram localizadas porções de drogas e R$ 1.596. Em seguida, os policiais foram até o imóvel desabitado e encontraram grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidas 119 porções e 2 tijolos de maconha, 25 pedras pequenas de crack e outras 3 grandes que, após serem fracionadas, renderiam 198 porções, 8 pinos de cocaína e 496 vazios, além de material utilizado na confecção da droga para a venda. De acordo com a polícia, o maior de idade preso tem passagem por tráfico antes de completar 18 anos. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Já o adolescente foi autuado, mas liberado na presença de um responsável. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública no estado de São Paulo, nos 2 primeiros meses de 2014, Votuporanga registrou 19 ocorrências de tráfico de drogas
Já no ano passado foram 150 casos. Parabéns à polícia de Votuporanga, né? Que apesar das precárias condições que a polícia tem hoje para trabalhar e do afrouxamento das leis, está aí fazendo a sua parte, né? E Votuporanga, a gente sabe que aqui da região é uma das cidades mais violentas de toda a região. Fernandópolis hoje, comparado com Votuporanga, está até tranquila, devido a tantos problemas que a nossa vizinha cidade vem apresentando. Olha, por volta das 21h50 do último sábado, uma jovem de 20 anos foi atropelada no cruzamento da rua Pascoal Paes de Araújo, com a Brás Cubas, aos fundos da Escola Estadual Sansara Singh Filho, na cidade de Ouro Oeste. De acordo com informações colhidas do local, a garota estava de bicicleta e seguia pela rua Pascoal Paes de Araújo, quando foi atingida por um Fox de cor prata que seguia pela rua Brás Cubas. Com o impacto da batida, a vítima caiu sobre o para-brisa do carro e depois foi ao chão. A Guarda Civil Municipal foi quem chegou primeiro ao local e entrou em contato com o SAMU e a Polícia Militar. O condutor do veículo não negou socorro e seguiu no local até a chegada da Polícia Civil para a realização dos trabalhos de perícia. A jovem, que mora na zona rural, estava indo para a casa de sua avó, onde passaria a noite de domingo. Ela foi levada para o Hospital João Veloso com ferimentos leves. Olha, quem desce pela Avenida Geraldo Roquette, um quarteirão antes da Avenida Líbero de Almeida Silvares, se depara com o Corcel 1 ao lado direito da rua. Tudo bem, se o carro não fosse só sucata e não representasse desconforto aos vizinhos. Segundo moradores, o carro serve de moradia para ratos e baratas que circulam pela avenida todas as noites, constrangendo quem passa por ali a pé. O carro está localizado em frente a uma casa que, ainda segundo os moradores, é pouco frequentada pelo seu dono. De vez em quando, a gente vê garagem aberta com o carro dentro, mas realmente não sabemos quem mora aí e o que a pessoa faz, disse um dos moradores. A casa apresenta sinais de descuido, como mato alto, telhas quebradas, portão enferrujado, além de bastante sujeira. É de responsabilidade da Prefeitura tomar uma atitude em relação ao caso, que caracteriza abandono de veículo em via pública. O primeiro passo é localizar o proprietário e notificá-lo para a remoção da via. Caso o proprietário não tome as providências em até 15 dias, o proprietário é notificado novamente e, decorridos os prazos recursais, o processo é encaminhado ao Departamento Jurídico para a providência. A Prefeitura foi notificada sobre o caso do Corcel, da Avenida Geraldo Roquette, e agora os moradores esperam que o problema seja sanado. E a última notícia policial, dá tempo, Edna? Uma adolescente de 17 anos estava desaparecida desde a última quarta-feira, dia 16 de abril, na cidade de Cardoso. A família de Aline de Capri de Lima registrou o sumiço da estudante na polícia. Ela saiu de casa em um sítio por volta das 6 da tarde para ir à escola Epaminondas José de Andrade. A adolescente teria chegado na escola, mas não chegou a assistir às aulas daquela noite. Misteriosamente, a adolescente sumiu sem deixar pistas. Um amigo da escola teria emprestado a conta bancária para a Aline receber o dinheiro de alguém desconhecido. O jovem teria sacado os R$400 e repassado à amiga na véspera do desaparecimento. A garota teria dito ao amigo que se tratava do recebimento de uma dívida, mas nenhum parente dela sabe a origem do dinheiro. Por enquanto, a polícia não tem pistas de Aline. O celular dela está desligado ou fora da cobertura da área, mas ela já foi localizada aí pelo pai, né? Ela está no estado do Rio Grande do Sul. A polícia já localizou e já localizou essa jovem aí, né? ADL. É falta de juízo. Tem internet na história, né? E viva a internet, né? Tudo as pessoas não sabem usar, né? Não dá para entender o despreparo que esses jovens têm nos dias de hoje, né? Hoje o cara faz um convite, eu me lembro que outro dia, dá tempo de eu comentar isso? Quanto tempo eu tenho aí? 2 minutinhos? Olha lá, então vamos lá. Eu estava outro dia, eu lecionava numa determinada escola da cidade e eu encontrei um senhor empurrando um carrinho de criança. Eu falei, mas que criança linda? Ele falou, pena que a mãe desapareceu. Eu falei, como? É minha nora. Ela estava na internet, fugiu com um cara lá do Rio de Janeiro, que ela conheceu pela internet, e abandonou uma criança. Gente, onde é que está o juízo desse povo? Sem contar que aquele crime asqueroso, hediondo, que a gente tem acompanhado aí pela televisão, que ocorreu no Rio Grande do Sul, daquele garoto, né? Onde que nós estamos com essa humanidade? A que ponto que nós chegamos, né? Nós estamos, cada dia que passa, não podemos banalizar a violência, claro que não. A gente fica realmente muito triste
de ver essas ocorrências acontecerem quase que diariamente em todo o Brasil, em nossa cidade, e a gente às vezes fica se perguntando até onde vai a capacidade do ser humano de cometer a maldade e aonde falta a base familiar, né? Hoje os pais estão dando tudo materialmente para os filhos e não estão dando limites. E a gente percebe isso em qualquer área que você vai hoje. Há um profundo desrespeito às pessoas. Não se tem mais respeito ao idoso, não se tem mais respeito a pessoas, a mulheres gestantes. Outro dia eu estava em São Paulo, eu achei um absurdo. Eu estava no metrô, eu e um amigo meu, aí apareceu uma gestante, estava um jovem com um fone de ouvido, ele fez isso aqui, ó, para fingir que estava dormindo. Nós automaticamente levantamos e demos lugar à gestante, aos idosos. Graças a Deus a gente tem perna boa, está bem, graças a Deus, né? Estou nozenta, mas estou muito bem, sou um tiozinho saudável, graças a Deus, né? Isso chama-se educação, bom senso, solidariedade com o próximo. E as pessoas estão se esquecendo disso. Por isso que nós agora vamos passar a bola para uma pessoa que vai dar essa dica a você. A nossa querida pastora Isabel vai agora com o seu assunto de família, que toda terça-feira ela nos brinda com esse quadro maravilhoso aqui dentro do nosso informativo Canal 10, para que você resgate isso, a solidariedade ao seu próximo. Eu fico realmente cada dia mais perplexo de ver a capacidade do ser humano de fazer maldade com o próximo, né? Então, vamos ser mais honestos, vamos ser mais solidários com o nosso semelhante, né? Porque hoje você pode estender a mão, amanhã alguém estende a mão para você. Quando você omite-se, existe a lei da ação e da reação. Você pode ter também a omissão do seu próximo. Então, pensa nisso, tá ok? A gente vai ficando por aqui, vou passar a bola agora para a pastora Isabel. Eu volto amanhã, neste mesmo horário. Tchau, tchau. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É um prazer estar aqui neste dia, nesta manhã. Você que nos vê à tarde, na tarde, à noite. É sempre um prazer estar falando com você, querido telespectador do Canal 10, internauta. Agradeço a Deus pela sua vida, porque você tem sido uma pessoa vitoriosa. Por maior que sejam os problemas, você tem vencido. E isso que nos dá vitória, isso que é importante. Viver sem problema ninguém vive, mas o importante é vencer de uma maneira vitoriosa. E nesta manhã eu quero compartilhar com você algo que a palavra de Deus deixa bem claro e que eu acho que vai ser bom para você, para sua família. É um assunto realmente de família que talvez você, pai, mãe, jovem, tenha vivenciado na sua casa. E nós queremos, de alguma forma, te ajudar. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra a sua Bíblia. Se você não tiver, não tem problema, pode só me ouvir. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. É pequenininho, mas que traz grande ensinamento para nós. Diz assim, ó: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você prestou bastante atenção? Olha aqui. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E tem um outro versículo na Bíblia que diz que os mentirosos não herdarão
o céu. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Uma coisa leva a outra. Mas o que eu quero falar com você neste dia é a respeito de uma família, de famílias que vivem juntos, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, o que isso até não importa tanto, pode ser até um primo que vive junto na sua casa, e que não conseguem conversar, vivem de mal. Há uns anos atrás, eu fui procurada por uma mãe que disse assim: os meus filhos fazem muitos anos que eles não conversam, eles não se cumprimentam, e se eles ameaçarem ter algum tipo de conversa, é para brigar. E eles brigam de tapa mesmo. Eu achei aquele muito triste. E a partir daquele dia, eu, meu marido e um pessoal da minha igreja, começamos a ir naquela casa para orar. E os rapazes não estavam lá. E nós começamos a orar nos cômodos, no quarto daquele rapaz, e a declarar que aquilo não era de Deus. Como que dois irmãos que vivem na mesma casa podem viver juntos sem conversar, porque se conversar, sai briga. Vivem de mal um do outro. Eu quero dizer para você que por mais que isso seja uma coisa que ninguém perceba, se chega uma pessoa de fora e não perceba esse clima, isso não é de Deus. Isso é um espírito de confusão, isso é um espírito maligno que está dentro da sua casa, provocando este ódio. Aí você pode dizer assim: não, eu não converso com meu irmão, mas eu também não odeio. Odeia sim. Você que ainda não sabe, você odeia o seu irmão, e você só vai valorizar o seu irmão o dia que ver seu irmão dentro de um caixão. Aí você vai chorar, mas é tarde demais. É tarde demais. Deus fez a família para que a família vivesse em união. Eu estou me referindo a irmão aqui, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está dizendo irmão. É irmão de sangue mesmo. Irmãos que vivem juntos dentro da mesma casa. Pode até não ser, podem ser filhos adotivos, mas são irmãos. E vivem dentro da mesma casa, porém não podem conversar. Um não olha para o outro. Um não pode se dirigir ao outro. Quando quer conversar ou se está na mesa sentado para comer, tem que pedir para outra pessoa passar o prato, porque ele não pode se dirigir a seu irmão. Querido, seja você da idade que for, isto não vem de Deus. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame seu irmão. E a parte mais clara é que diz assim, ó: como você pode dizer que ama a Deus? Porque se você sair hoje na rua fazendo uma entrevista e perguntar para as pessoas: você crê em Deus? Eu te garanto que 99% vão dizer que crê em Deus e que ama a Deus. Só que amar a Deus é uma coisa, mas fazer a vontade de Deus, se você ama a Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Se você ama a Deus e não consegue fazer a vontade de Deus, você não ama a Deus. Você pode até ter uma simpatia por Ele, mas você não ama Deus. Você não quer compromisso com esse Deus. E aqui diz assim, ó: aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A presença de Deus é sentida por nós. Nós podemos sentir a presença de Deus. Podemos sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Podemos sentir a presença de Deus porque Jesus está no nosso meio. Mas se você diz que ama o seu irmão, ama Deus, mas não conversa com o seu irmão, não tem amizade com o seu irmão, a palavra de Deus diz que você é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus. Se odiar a seu irmão, é mentiroso se você falar que ama a Deus. Eu quero dizer para você hoje, querido, que este versículo também serve para o esposo, para a esposa. Talvez vocês vivam juntos e os filhos pensem que está tudo bem, mas o casamento de vocês está destruído.
Os filhos olham para vocês e vê que alguma coisa está errada. Não desejam um casamento desse para ele porque vê que algo não está bem. Esse versículo se encaixa também, como a outros tantos. Você tem que amar. Quando a gente ama, a gente se entrega por aquela pessoa, a gente faz tudo por aquela pessoa. E eu quero dizer que hoje, nos lares, há muitas pessoas, há muitos lares que estão na mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas não se comunicam, não conversam, não compartilham, não sabem abraçar um ao outro. Você já beijou seu filho hoje? Você já beijou a sua esposa hoje? Você ensina isso para os seus filhos antes de ir para a escola, dar um beijo no papai, dar um beijo na mamãe, falar tchau para o irmãozinho? Você tem que desenvolver isso dentro da sua casa, mãe e pai. É você que tem que ensinar. Agora, se você não consegue dar um beijo na esposa e nos filhos quando sai para trabalhar, com quem você acha que eles vão aprender? Isso começa desde pequenininho. É desde o berço. Nós temos que desenvolver isso na nossa casa. Mas se você disser assim para mim, Isabel, há muitos anos que eu não faço isso. Comece hoje. Recomece. Tudo que é bom, tudo que desenvolve harmonia no nosso lar, tudo que desenvolve um clima saudável, um clima gostoso dentro da nossa casa, pode ser recomeçado, não importa o tempo que faça que não aconteça. O importante é recomeçar agora, hoje. Reúna a sua família. Se você tem 2 filhos que não conversam, chama os 2 para conversar. Fala, não aceito mais isso, meus filhos. Eu amo vocês. E eu não quero mais esse espírito de intriga. Eu quero que acabe com isso dentro da nossa casa. Eu quero que vocês voltem a conversar. Peça ajuda, procure ajuda, mas não aceite isso dentro da sua casa. Porque quem está dominando a sua casa, quem está dentro da sua casa, você pode ter certeza, não é o amor de Deus. Algo está acontecendo na sua casa que contraria toda a essência de Deus. Deus tem o melhor para o seu lar. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem alegria. O Senhor Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, e uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz. Quando reúne, todo mundo dá risada, todo mundo brinca, todo mundo se ama. Todo mundo chora quando um está sofrendo. Todo mundo ri quando alguém está se divertindo. É assim que é a família. A família está no coração de Deus. Deus é que planejou a família. Você acha que você está nessa família por acaso? Não. Deus te colocou aí. E se Deus te colocou nessa família, é porque Deus tem um propósito através de você. Desenvolva alegria, desenvolva paz, desenvolva um clima saudável, agradável, um lugar onde todo mundo quer estar presente, um lugar onde todos querem voltar. Eu sempre falo isso, o lar é um lugar onde todos têm que ter prazer ao voltar. Todos desejam voltar para casa, porque é o melhor lugar do mundo. E o seu lar, querido, querida, jovem, adolescente, o seu lar pode ser assim, porque isso está no coração de Deus. E tudo que está no coração de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você fazer da sua casa, Ele vai te usar de uma maneira tão grande. Talvez não aconteça de um dia para o outro, mas comece a buscar a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor seja o cabeça da minha casa. Eu quero que o Senhor domine o meu lar. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa. E você vai ver como que as coisas vão mudar. Como tudo vai se transformar. Eu quero deixar essa mensagem com você nesta manhã e quero estar orando por você, pela sua casa. Feche os seus olhos e eu quero abençoar a sua casa nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos para abençoar esta casa que nos ouve neste dia. Senhor, em nome de Jesus, toda intriga, toda a desavença,
Todas as intrigas sejam tiradas em nome de Jesus. Tudo seja, Pai, eliminado pelo poder que há no nome de Jesus. E essa família passa a viver momentos de alegria, momentos de paz, momentos, ó Pai, que está no coração do Senhor, porque o Senhor tem alegria, o Senhor tem uma vida abundante para esta casa. Em nome de Jesus eu abençoo esta casa com a unção da alegria, que eles saibam viver em amor para poder amar a Deus. Em nome de Jesus, queridos, eu abençoo a casa de vocês, em nome de Jesus, para que seja uma casa feliz, abençoada e abençoadora. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço e até a próxima. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas,
Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo.